gente já pode começar a iluminação principal da cena, tá? Que vai ser a luz da janela sem o sol. A gente acessa o painel da Set Editor, vem na aba de luzes, tá? Seleciona o sol e eu vou desligar nesse interruptor aqui, tá? Em versões mais antigas também fica próximo ao Sunlight aqui, eu vou desligar o sol. E quem vai fazer o papel de iluminar a minha cena vai ser o Environment, tá? A gente vai aqui na engrenagem e na aba de Environment eu vou aumentar esse número de 1 para 10. E quem que é o Environment? O Environment é como se fosse a atmosfera da nossa cena. E a gente elevando esse valor, tá? A gente vai permitir que ele seja a luz principal da nossa cena. Vamos fazer um teste para ver como é que ela está respondendo. Claro que a gente não tem a iluminação 100% do ambiente, tá? Mas durante o processo a gente vai utilizar outras ferramentas para melhorar isso. Então, pessoal, agora que a gente já finalizou a parte da iluminação principal, a gente vai começar a estudar sobre materiais de uma forma bem objetiva e direta, tá? Eu fiz um esquemazinho aqui, ó, para a gente poder entender rapidamente, de forma bem resumida, sobre materiais, tá? Dentro da categoria de materiais, a gente vai ter duas principais subdivisões, tá? Que são os materiais opacos, ou seja, meu piso, minha parede, meu painel, e os materiais translúcidos, tá? Que seriam, no caso, o vidro, essa cortina e a porta do guarda-roupa, por exemplo, tá? E dentro dessas categorias nós temos elementos que a gente tem que prestar mais atenção, tá? Dentro dos materiais opacos, os principais vão ser o canal difuso, tá? Que é a base ou a textura do meu material, o canal de reflexo e a parte de relevo e textura desse material. Quando eu coloco textura, não é imagem textura, tá? É a textura do material, por exemplo, quando você passa a mão numa madeira, você vai sentir a textura da madeira, a parte baixa, a parte alta, tá? E dentro de material translúcido, os dois principais que a gente tem que prestar mais atenção é a reflexão e a refração, tá? Para acessar os materiais aqui no Sketch para o V-Ray, a gente utiliza o conta-gotas aqui do próprio Sketch, tá? A gente pode ou pegar o conta-gotas e selecionar o material, ou então com o atalho B do teclado, a gente segura o Alt, tá? Clica no material, assim que a gente abre o Asset Editor, ele já está selecionado para já. Então, o piso é o quê? Um material opaco, como a gente escreveu. Então, os principais pontos. A parte difusa dele, tá? O diffuse aqui, tá? Que é a textura ou a cor do material. A parte de reflexo, tá? E a parte de textura que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Vamos pegar só esses dois por agora. Se eu quiser colocar um reflexo nesse piso, que é o caso, né? Um piso laminado tem reflexo, eu vou ligar a camada de reflexo e pronto. Temos um piso com reflexo, certo? Errado, tá? Muito errado. Aqui na imagem de como não fazer o projeto, nós temos um exemplo muito claro disso, tá? O piso foi feito apenas com a difusão e uma camada de reflexo por cima. Você pode ver que não ficou um resultado legal, tá? Isso porque este piso aqui desrespeitou um princípio muito importante na hora de a gente criar o material, que é o mapeamento desse material. O que seria o mapeamento do material? Vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês, tá? Nesse esqueminha aqui a gente pode entender melhor como é que funciona essa questão de combinação de elementos para formar um elemento mais interessante. Nós temos aqui a parte da difusão somada com reflexão, nós temos o resultado de difusão com reflexão, entenderam? Mas por que eu falei que desta forma o piso não está correto? Porque esse tipo de piso laminado, ele tem um reflexo mapeado, tá? Ele não reflete por igual. Eu vou abrir aqui uma imagem de referência, essa aqui, ó. A gente pode perceber, ó, um piso muito similar ao que a gente está utilizando, que ele reflete mais em umas partes e em outras partes, nesses veios aqui da madeira, ele não tem reflexão, tá? E como é que a gente consegue este efeito aqui, que é o efeito real, lá na nossa maquete? Desta forma aqui, ó, combinando a parte de difusão com um reflexo mapeado, tá? Você pode perceber que ele está refletindo mais em uns pontos e menos em outros. E isso é transferido aqui para o meu resultado final. E como é que eu consigo este elemento daqui, tá? É dessa forma aqui, ó. Aqui foi a textura que foi utilizado para fazer a parte de difusão do piso, tá? Esta aqui é uma textura que a gente utiliza no reflexo, isso mesmo, por isso que se chama textura mapeada, porque a gente vai mapear esse reflexo para a gente gerar esse resultado final. Você percebe que tem áreas aqui que ele está refletindo mais do que outras, tá? Isso porque o V-Ray entende que a cor branca significa 100%, tá? E a cor preta significa 0% para o V-Ray. Grava essa informação. Branco representa 100%. E preto representa 0%. Então, se a gente tem uma reflexão aqui, a parte branca ou mais clara vai refletir 100%. E a parte preta ou mais escura vai refletir 0%. E as partes cinza? Seria o meio termo, o 50%, tá? Fazendo dessa forma, a gente vai conseguir esse resultado final. Mas vamos na prática, que eu acho que vai ficar mais claro ainda, tá? Como é que eu vou fazer isso de forma prática aqui no V-Ray, tá? Eu vou utilizar
a própria textura da difusão para gerar esse reflexo mapeado, tá? Eu vou clicar com o botão direito em cima do quadradinho que representa a textura da difusão, vou copiar esse quadradinho, tá? Vou copiar o quadradinho mesmo. E aqui no Reflection, tá vendo? Onde que a gente controla a intensidade dessa reflexão, você consegue ver aquilo que eu te falei, ó. Branco representa 100%, tá vendo que ele está com 100% de reflexo, e preto representa 0%, tá vendo? Ele ficou com 0% de reflexo. E o que a gente vai fazer é não utilizar isso de forma uniforme, ou tudo branco ou tudo preto. A gente vai colocar uma imagem para controlar isso. No V-Ray Next, tá? A gente clica com o botão esquerdo, eu achei isso uma facilidade tremenda, mais um motivo para você migrar para o V-Ray Next. E vem aqui em Color Correction, tá? Nós vamos fazer uma correção de cor na textura que a gente tinha copiado lá do Diffuse. Clica com o botão direito e Paste as Copy, ou seja, colar a cópia, tá? Colamos a cópia, ou seja, veio a textura bonitinho, e aqui em Saturação, tá? Saturation, eu vou zerar, no caso, -1, né, da saturação, ou seja, eu deixei minha imagem preta e branca. E aqui em Contraste, a gente pode aumentar esse contraste, tá? Aumentando ele, o que eu vou fazer? Eu vou conseguir deixar mais visível os pontos que são reflexivos dos pontos que não são reflexivos, tá? Dessa forma, vocês vão conseguir um resultado mais ou menos assim. Não aconteceu nada. Por quê? Porque o IOR da reflexão está baixo, tá? E o que é o IOR da reflexão? Vamos entender como quantidade de reflexão. Quanto mais alto esse número, mais alta a reflexão, tá? Então, se eu ligar aqui esse botãozinho e subir essa barrinha aqui, ó, eu já consigo ver a reflexão no material. Eu vou alterar aqui meu modo de visualização para Floor, tá? Nesses 3 pontinhos, vou clicar aqui em Floor e eu consigo ver aqui como que vai ficar no piso. Vocês conseguem perceber que ficou muito mais interessante e muito mais parecido com a nossa referência aqui? Este é um outro ponto que eu queria chamar a atenção para vocês. Busquem sempre referência dos materiais que vocês estão trabalhando. E o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a nitidez disso aqui. E o que seria nitidez? É o quanto que você consegue ver o reflexo nítido. Terminamos a parte de reflexo aqui no material. Então o que está faltando agora para a gente observar? O relevo, tá? E como é que a gente entende sobre relevo desse material? Tem também aqui um esqueminha. Esse resultado aqui é o resultado do difuso mais o reflexo. Se a gente pegar isso e somar com um relevo, tá? A gente vai ter um material desta forma aqui, certo? Você pode perceber que ele tem um relevo da madeirinha aqui, ó, certo? Isso a gente vai conseguir com o Bump no V-Ray. É esse cara aqui, ó, Bump ou Normal Map. E como é que eu vou usar isso? Da mesma forma que eu utilizei para o reflexo, tá? O V-Ray vai entender branco como 100%, preto como 0%. Então na parte branca ele vai elevar esse relevo do material e na parte preta ele não vai fazer nada. Ou seja, branco é 100% de relevo e preto é 0% de relevo, certo? E as partes cinzas ele vai intercalando essa porcentagem de relevo que ele vai colocar. Então o que eu tenho que fazer? Isso mesmo, mapear o meu relevo. Eu vou fazer o quê? Eu vou copiar o que eu já fiz para o meu reflexo, tá? Copiar. E vou colar aqui no Bump. Vou ligar a camada de Bump e vou colar aqui no Bump, tá? Aqui eu já tinha trabalhado em um outro momento, mas naturalmente ele vai vir como 1, tá? Você vai conseguir ver o relevo aqui bem intenso. Não gosto de trabalhar com 1, principalmente nesse tipo de piso. É uma coisa muito, mas muito sutil mesmo o relevo, tá? A gente pode ver no nossa referência. Ali, ó. Em outros materiais a gente pode ter isso aqui um pouquinho mais forte.